Show de bola, galera! Tudo de boa? Tamo junto novamente aqui para mais uma aula de geometria. Vamos lá. Olha só, eu queria começar falando com você, tá bom? Queria começar com você que está estudando para este concurso. Concurso é muito concorrido, um concurso complicado, né? As questões difíceis, conteudistas, técnicas. E aí eu queria falar com você algumas coisas, tá? Professor, mas eu quero assistir a minha aula de áreas, eu não quero ficar ouvindo essas coisas. Infelizmente você vai ter que ouvir. A não ser que você feche lá a sua aba e não assista. Mas eu acho que o seu coração pede isso, tá bom? É bem rápido, tá? Eu não vou consumir muito do seu tempo, não. Mas eu queria falar algumas coisas para vocês, tá? Quando a gente começa a estudar muito, e principalmente depois do início, porque o início é sempre fácil. Começar é muito fácil. A não ser que você já tenha finalizado uma vez, desistido uma vez. Se você desistiu uma vez, aí começar é muito difícil. Mas se você está começando agora e já faz algum tempo que você não estuda, começar é fácil. Depois de uns 2 meses de estudo e a dificuldade começa a cair nas suas costas, e a matéria começa a acumular, e as coisas começam a dar errado, e você começa a ter um turbilhão de sensações, um turbilhão de sensações que você nunca sentiu antes: raiva, alegria, ódio, tristeza, ansiedade, pânico, saudades. Você nunca sabe de que direito, mas você sente saudades de alguma época da sua vida, e aí tem flashes que vão pipocando na sua cabeça e de coisas que você nem lembrava mais e o seu cérebro faz questão de trazer à tona, né? E aí você começa a se sentir desequilibrado, você começa a se sentir inútil, né? Você começa... Aí, às vezes, você começa a chorar de raiva. E aí se mistura com tristeza e você começa a rir. Enfim, sensações, mixes de sensações que aparecem justamente para quem está nesse caos que é o amplo de estudos. Eu queria dar um recado para você. O recado é o seguinte. Primeira coisa, uma coisa que ameniza esse tipo de sensação é você saber que existe alguém que acredita em você, tá? Deixa eu explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Você às vezes não acha a, a sua motivação onde você queria. Seus pais, seu companheiro, sua companheira, marido, esposa, seu amigo que você coloca do seu lado, seu amigão ou sua grande amiga, e estas pessoas não reconhecem o seu esforço. Banalizam qualquer plano que você venha a aplicar que não fuja à normalidade. Sim? Se fugiu à normalidade, este plano não serve. Geralmente as pessoas pensam assim. Então, essas pessoas que pensam assim, que geralmente são muito próximas nossas, elas ajudam a distribuir essa desistência em todos os slots do nosso processo de decisão. O que eu aconselho para você? Primeiro, eu sei que eu não significo muito na sua vida. Eu não sou seu pai, eu não sou seu marido, eu não sou seu irmão, eu não sou seu amigo, talvez. Né? A gente nem se conhece. Tá? Mas tem uma coisa que eu tenho para você, para dizer para você, e que, apesar da gente estar bem meio distante, eu falo para você com toda a certeza do mundo que eu confio em você, sim? Deixa eu explicar o porquê que eu digo isso e por que isso é lógico e não simplesmente como se eu estivesse querendo puxar o público para mim, né? Não é isso. O motivo pelo qual eu falo isso é o seguinte: você tá sentado aí, não tá? Você não tá assistindo a minha aula? Você tá assistindo. Você tá tentando, não tá? Se você não estiver assistindo esse vídeo, você não tá nem ouvindo o que eu tô falando. Mas o fato de você estar escutando o que eu estou falando e você estar sentindo isso que você está sentindo agora, para mim é suficiente para acreditar em você. O fato de você se arrepiar com seus sonhos, o fato de você ter esse foco, esse fogo no olhar, para mim é suficiente. Não importa se você não tá indo bem. Isso não importa, tá? Para mim o que importa é que você não desista. Porque a desistência, ela é a única falha que você pode vir a ter. Errar faz parte. Eu costumo dizer que cada passo é um erro, não é um acerto. Acertos são troféus que a vida vai te dando
para dizer que você errou da forma correta. Que a sua sequência de erros foi correta. Correto? Sim? Sequência de erros, eu tô querendo dizer, é que nós só caminhamos na vida a partir desses sapatos mágicos chamados de erros. Então, não falhe, porque falhar não é errar, é bem diferente. Falhar é parar, estagnar, certo? E se você acha que você estagnou, você está se contradizendo, porque se você tivesse estagnada, você não estaria procurando ajuda assistindo a esse vídeo. Sim? Desiste aquele que nem assiste. Esse desistiu. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque você não desistiu e você nunca tinha parado para pensar nisso. Certo? Você é parte de um todo que te faz capaz. E eu reconheço a sua capacidade. Então não desista. Tudo bem? Pode ser? Então tamo junto. Olha só, eu me arrepio falando essas coisas. Eu me arrepio por quê? Porque eu sou idiota. Não, não é por isso. Não, eu sou, mas não por isso. Eu me arrepio porque eu acredito em você. E é difícil de tirar isso do meu coração. E eu não quero tirar isso do meu coração. Porque eu não acredito em muita coisa, mas em você eu acredito. E é isso. Acho que consegui passar minha mensagem para você. Eu espero que você tenha escutado com o coração aberto. E quem não escutou com o coração aberto, relaxa, que a gente já vai começar a aula. Tá bom? Show de bola? Galera, desce na tela aqui comigo. Estratégia concursos para você. Eu quero que você utilize-se desse motivacional agora para extrair dúvidas pessoais. Conte para mim o que está acontecendo. Fale para mim exatamente o que passa com você. Pode entrar em contato, gente. Fique à vontade. Esse é o meu WhatsApp pessoal. Esse é o meu e-mail. Pode falar, pode entrar em contato. Fica de boa, de boa, de boa. Beleza? Bom, aqui nós temos o meu Instagram. Entre em contato, fale comigo, exponha suas dúvidas. Lá eu tenho postado diversas dicas de matemática e física. Tudo bem? Aqui nós temos o meu Facebook. Estou falando que nem o professor Roberto Witt, meu Facebook. E aqui nós temos o meu Twitter, tá bom? Olha só. Então, podem entrar em contato, me adicionem, sigam-me no Instagram, adicionem-me no Facebook e a gente vai continuar esse papo muito e muito, muito mais até a sua aprovação. Tudo bem, gente? Então vamos começar falando sobre tópicos avançados sobre áreas, sim? Nós vamos começar falando sobre esses tópicos avançados, começando com áreas de polígonos regulares. Galera, vamos dar uma relembrada no que é um polígono regular. Só que antes disso, vamos fazer aqui um pequeno formulário. Sobe aqui comigo, então. Eu vou estar realizando com você agora um formulário de áreas. Como é que vai ser esse formulário de áreas, professor? Eu vou expor as fórmulas mais importantes de áreas. Deixa eu até escrever aqui. Formulário. Pronto. Então, olha só. Nós vamos fazer um formulário das fórmulas mais importantes de áreas, né? Eu costumo dizer que as fórmulas de áreas, elas se dividem em duas grandes partes. As fórmulas lineares e as fórmulas circulares. Qual a diferença, professor? Bastante, né? Desce aqui comigo para você entender. Olha só. Vamos começar pelas fórmulas lineares. Calma aí. Vamos lá. Então, isso aqui vai ser o nosso formulário. Tá bom? Não se esqueçam de tirar uma foto depois que isso aqui estiver pronto. Vai ser muito importante para você, sim? Show de bola. Então, nosso formulário começa da seguinte forma. Nós começamos com a famosa e importantíssima área do quadrado. Eu vou fazer assim, eu vou desenhar a figura e vou te falar a fórmula depois,
só para ver se você consegue lembrar de cada uma, sim? Então, quadrado de lado L. Que mais, professor? Agora vamos para a área do retângulo. Retângulo, professor? Isso, retângulo. Ah, legal, professor. Eu gosto do retângulo. É fácil de gravar, né? É fácil, né? Mais aqui, pronto. Chamar aqui de B e aqui de H. Que mais, professor? Nós temos o paralelogramo. Galera, tem duas fórmulas para você calcular a área de um paralelogramo. Então, eu vou desenhar duas vezes aqui, tá? Vou chamar aqui de B. E aqui nós temos a altura H. E aí existe uma outra expressão para a área do paralelogramo, que ocorre quando ele não te dá a altura, ele te dá a base e um outro lado, e o ângulo entre esses dois lados. Tá bom? Então, nós temos aí as primeiras figurinhas planas, tá? Já vamos completar essas áreas aí. Vamos lá? Área do quadrado. A área vale L ao quadrado. Área do retângulo. Base vezes altura. E a área do paralelogramo. Base vezes altura também. E a área desse paralelogramo aqui é A vezes B vezes seno de θ. Tá bom? Beleza? Então, essas são as primeiras formulazinhas para a gente dar uma olhada, tá? Então, agora vamos para as próximas. Tento fazer a linha reta, mas ela sempre entorta, né? Bom, show de bola. Então, essa é a área do quadrado, retângulo, paralelogramo, que tem duas. Vamos, então, para a próxima área, que são os triângulos. Triângulos, por enquanto, tem 5 fórmulas. Nós vamos ver a sexta daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Eu vou desenhar alguns triângulos aqui. Vai tentando lembrar como é que calcula a área, tá? À medida que eu for expondo o que foi informado. Então, olha só. Ele vai te dar a base. E vai te dar a altura. Na próxima, ele vai te informar... Deixa eu ver. Ele vai te informar... Acho que eu vou botar nessa ordem aqui. A, B e θ. Beleza? Na outra, ele já vai envolver círculo na história, tá? Então, tem um círculo de raio conhecido, vamos dizer R, e um triângulo que está circunscrito ao círculo, ou seja, o círculo está inscrito no triângulo. Quero novamente calcular a sua área. Conhecidos os lados A, B, C. A outra figura, o outro triângulo, é quando ele te dá um círculo e inscreve o triângulo no círculo, diferente de cima, que é o círculo que inscreve o triângulo, tá? E aí eu conheço novamente, aqui mede A, aqui mede B, aqui mede C. Essa medida aqui é R. E eu quero saber a área do triângulo. E, finalmente, a última área de triângulo
é aquela em que ele simplesmente te dá os lados. A, B e C. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, vamos começar a escrever as fórmulas desses caras, sim? Vamos lá. Fórmula da área do triângulo. Primeira, base vezes altura sobre 2. Beleza? Mais famosa, né? Segunda, A vezes B vezes seno θ sobre 2. Sim? Terceira, semiperímetro vezes raio, tá? Lembrando, onde eu ponho isso? Talvez aqui. Semiperímetro. Eu estou tentando ser organizado, tá, gente? Perdoa a possível falha. O semiperímetro é igual a A mais B mais C sobre 2, tá? Então, para você achar o semiperímetro, você soma todos os lados e divide por 2, tá? Isso aqui é esse Pzinho aí que vai aparecer mais vezes, tá? Este P aqui vai aparecer em outras fórmulas aí também, tá? A mais B mais C sobre 2. Show de bola. E a próxima área, professor? A próxima área, quando o círculo está circunscrito, fórmula é ABC sobre 4R. E, finalmente, nós temos A igual a raiz de P menos A, P menos B, P menos C. Essa é aquela tal de Heron, né, professor? Isso, fórmula de Heron. Essa é a chamada fórmula de Heron. Tá? Legal, professor. Então, essas são todas as fórmulas para calcular a área do triângulo? Todas não. Eu acho que de importância falta uma. Uma, isso. Que a gente vai ver hoje, né? Aham. Legal, professor. Você vai conseguir colocar tudo numa tela? Vou, cara. Graças a Deus. Então, esses são os quadrados, retângulos, paralelogramos, triângulos. E agora, neste formulário, nós vamos para as figuras redondas. Nós temos primeiro o círculo. Círculo, professor? Isso. Como é que é o círculo, professor? Círculo, deixa eu colocar mais embaixo, senão vai pegar a corujinha ali. Então, círculo. Já que eu estou colocando tudo no plural, vou botar aqui no plural também. Ah, professor, precisa não. Pronto, já fiz. Círculos. Opa. Gente. Deixa eu fazer outro. Melhorou. Mais ou menos. Tá bom. Então, meu objetivo agora é achar esta área aqui. Suponha que eu saiba que este raio aqui é R. Tá? Como é que acha a área? Daqui a pouco a gente vê. Esses são os círculos. E aí, em seguida, eu falei sobre os setores. Setores circulares. E aí, professor, o que o senhor explicou? Eu expliquei duas fórmulas. Eu vou colocar embaixo, tá, gente? Senão não vai dar.
eu expliquei duas formas de você achar a área do setor. Então, aqui nós temos um setor circular de raio R e abertura alfa, beleza? E aqui, outro setor de raio R e comprimento L. Ok? Esses são os setores circulares. Setores circulares. Nós temos a coroa circular. Essa dá para colocar do lado. Coroa circular. E, finalmente, o segmento circular, que é isso aqui. R, alfa. Sei que tá pequenininho, gente, mas faz um esforço aí para enxergar. Qualquer coisa aumenta a qualidade do vídeo se precisar. Beleza? É porque senão não caberia. Sim? Então vamos lá, vamos para o círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Fórmula do círculo. Beleza? Área do setor com alfa em graus. Alfa, deixa eu botar o sinal de fração primeiro. Alfa πr ao quadrado sobre 360. Beleza? E tem uma outra fórmula também que nós vimos, né? Que é LR sobre 2. Sim? Da coroa circular, ele dá o raio pequeno e ele dá o raio grande. Como é que a gente faz para achar a área? A área vai ser π vezes R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. E o segmento circular é o único que não tem uma fórmula. Ele tem fórmula, sim, mas não vale a pena você decorar. A melhor forma é você calcular a área do setor. Pega a área do setor e diminui a área do triângulo. Qualquer dúvida, acessa lá o nosso vídeo. Então, nós temos, finalmente, um formulário de áreas que nós já vimos. Essas são as áreas que a gente já estudou. Beleza, gente? Todo mundo foi? Bom, então isso aqui vai servir para a gente durante toda a aula de hoje. E agora a gente vai falar sobre a área dos principais polígonos regulares. Sim? Show de bola? Então vamos começar. Galera, tem alguns que vale a pena você decorar, tá? Quadrado você já conhece. Sim? Mas tem alguns outros que a gente ainda não viu. Triângulos equiláteros. Nós chegamos a demonstrar esta fórmula em resolução de questões, mas para deixar na teoria bem exposta, vamos ver como é que a gente acha a área de um triângulo equilátero. Então, olha só, nós temos aqui um triângulo azul. Vamos considerar esse triângulo equilátero de lado L. Tenho interesse de calcular sua área.
tá bom? Como é que a gente pode achar esta área? Usando nossas formulazinhas, a gente sabe, bom, antes de tudo a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Segundo, a gente sabe que esta fórmula aqui existe, né? AB seno θ sobre 2. Então eu posso usar isso aqui, certo? Lado vezes lado, seno de 60 sobre 2. Isso dá L ao quadrado vezes. Seno de 60 era quanto, professor? Raiz de 3 sobre 2, né? 2 vezes 2, 4. Então tá aí. A área de um triângulo equilátero pode ser calculada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só acho isso importante, professor? Pra caramba. Pra caramba. Lembrando que, paralelo a isso, a altura de triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. É importante que você decore essas duas coisas. Altura e área. Você só pode escrever embaixo? Posso escrever embaixo. Vamos lá, ó. Essa aqui é a área. Área de triângulo equilátero. Isso aqui é a altura de triângulo equilátero. Ok? Show de bola? Tá. Bom, então feito isso, vamos para os hexágonos regulares. Professor, hexágono regular é isso, hexágono regular. Talvez valha a pena fazer isso aqui do lado. Né? Hexágonos regulares. Então, nós temos os triângulos equiláteros, nós temos os hexágonos regulares. Bom, como é que funciona um hexágono regular? Eu vou te ensinar a construir um, tá? Mais ou menos bonitinho. Ele não vai sair tão bom aqui, apesar de que eu consegui fazer um bom círculo, então provavelmente eu vou conseguir fazer. Mas eu te aconselho que você faça primeiro um círculo, e aí você trace um diâmetro horizontal à sua visão. E aí o que eu te aconselho? Eu te aconselho que você marque o centro dele e você tente dividir agora esse círculo em 6 partes iguais. Mais ou menos assim. Sim? Aí você vê que não ficou muito igual, você tenta ajustar. Agora ficou razoável, tá? Aí você vai conseguir fazer, não um hexágono perfeito, mas ele vai ficar, no mínimo, aceitável, tá? Então vamos lá. Pronto, aí nós temos um hexágono, você pode até apagar o círculo se você quiser. Opa. Então nós temos aí um hexágono. E meu interesse é calcular a área deste hexágono, tá? Bom, como é que a gente faz isso? A melhor forma de fazer isso, primeiro, o que ele informa pra gente? Só os lados. L, 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 L. Então, gente, o que acontece? Como ele é regular, esses ângulos aqui são todos iguais a 60 graus. Certo? 60, 60, 60, 60, 60 e 60. Ué, professor, por quê? É porque são 6 ângulos ali no meio e 360 dividido por 6 dá 60 graus. Ah, porque o círculo tem 360, né, professor? Exatamente. Ah, e foi dividido em 6 pedaços, né? Então cada um mede 60, é isso? Exato. Ah, legal. Então, isso aí.
E esses triângulos, eles são mais do que isso, né? Você vê, dá uma olhada nesses triângulos aí, vai. Olha você mesmo. Esse cara é igual a esse, porque o polígono é regular. Então, esse ângulo aqui também mede 60 graus e esse ângulo aqui também mede 60 graus. Eu não vou escrever isso em todos, mas você acaba provando que cada triângulo desse é equilátero. Então, a área do hexágono, deixa eu escrever aqui embaixo, a área do hexágono é igual a 6 áreas de triângulos equiláteros. Certo? Aqui, 6, né? Ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 áreas de triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono é 6 vezes isso que está aqui, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área de um hexágono regular é... divide por 2 em cima e embaixo. 3L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá bom? Show? Então, é a área do hexágono regular, tá? Eu quero também achar com você a área do octógono regular. Não é tão útil assim, mas vai te dar uma visão extra, tá? Octógonos regulares. Opa, deixa eu sublinhar aqui de novo. São mais fáceis de desenhar do que os hexágonos. Deixa eu mostrar o porquê. Fazer um bom círculo. Agora eu vou traçar um diâmetro aqui. Vou traçar um diâmetro aqui. E aí agora você divide isso ao meio, tá certo? Assim, ó. Divide ao meio e... Opa. E... divide ao meio. Sim, e você ficou com 8 pedaços. Para você formar o seu octógono, o que você faz? Opa. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Penúltima conexão. E a última conexão. E aí pode apagar o círculo. Bom, então nós temos aí um octógono regular, tá? Eu quero que você tente... Aliás, eu quero não, né? Porque não vai dar tempo, mas... O ideal seria você, em algum momento, tentar calcular essa área sozinho, né? L, 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 L. Tá. A melhor forma de você calcular a área de um octógono é pulando a questão, né, professor? Não, não é isso não. A melhor forma de você calcular a área de um octógono é você fazer isso aqui, ó. Eu vou prolongar esse lado aqui. Eu vou prolongar esse lado aqui. Tá bom? Tá vendo isso aí? Só isso aqui já deve dar uma visão meio diferente do octógono, né? Quando eu faço isso. Quando eu fizer isso aqui, então a diferença vai ser maior ainda. Sim? Quando eu fizer direito, né? Isso, assim. E aqui embaixo também. Opa. Agora foi. Olha isso aí. E me diz se isso que se formou aí, se você inclinar a sua cabeça assim um pouquinho, não é um quadrado. Isso não é um quadrado? Você consegue provar que isso é um quadrado, tá? Eu vou provar isso pra você, tá bom?
pra gente não sair falando. Mas isso de fato é um quadrado. Esse polígono com esses vértices aqui, ó, é um quadrado. Deixa eu mostrar isso pra você. Primeiro eu quero que você veja que dá pra achar o ângulo interno de um octógono, tá? Ué, como, professor? Tem fórmula pra isso, né? Lá na teoria de polígonos, o ângulo interno de um polígono regular é 180 graus vezes n menos 2 dividido por n, certo? Substitua o seu n por 8, isso vai ficar 180 graus vezes 8 menos 2 dividido por 8, tá? Bom, essa conta fica 180 graus vezes 6 sobre 8. Aí você corta o 6 com 8, aqui vira 3, aqui vira 4. Então, isso ficou 180 graus vezes 3 sobre 4. 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 3, 135. Então, cada ângulo desse mede 135 graus. Esse ângulo aqui, então, mede 135 graus. Eu vou tirar esse L daqui e vou escrever um pouquinho mais embaixo, porque senão ele vai me atrapalhar. Tá? Show. Quanto mede esse ângulo laranja aqui? Ora, mede o suplemento de 135, né? O suplemento de 135 é 45. Beleza? Analogamente, você prova que este ângulo aqui, né, só pode ser 135 também, porque o polígono é regular, então todos os ângulos são iguais. Mas aí, então, este ângulo aqui também vira 45, certo? 45 mais 45 dá 90, então esse ângulo aqui é 90 graus. E aí, essa construção que eu fiz serve para todas as outras. Então, isso é um retângulo. Não, professor, é um quadrado. Por enquanto é só retângulo. Sim? Você prova, porque provar que os ângulos internos são iguais, prova que é retângulo, né? Para provar que é quadrado, você tem que provar que os lados também são. Mas é claro que são, né? Porque esse polígono, ele é regular, né? O octógono, eu digo. Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Eu vou chamar isso aqui de x, automaticamente isso aqui vira x também. Isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é x. Isso aqui é x, e esse pedacinho aqui também é x. Bom, você pode utilizar o fato de que isso aqui é x raiz de 2, mas eu vou usar... Deixa eu ver. Acho que eu vou usar Pitágoras, tá bom? Quadrado da hipotenusa. Eu estou fazendo isso nesse triângulozinho verde aqui, ó. Isso vale para qualquer um deles, mas estou fazendo para o verde, tá? Por quê, professor? Porque eu quero. Então, ele é o quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Você usou Pitágoras, né? Isso, usei Pitágoras no triângulo verde, tá? Aí isso fica L ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado, L vai ser igual a raiz de 2x ao quadrado. Portanto, L é x raiz de 2. Sim? Passa o raiz de 2 para o outro lado. Será que é uma boa ideia? Calma aí, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu já vou deixar assim. Não, eu tenho que separar. Bom, x vai ser igual a L sobre raiz de 2. Sim? Passando o raiz de 2 para o outro lado. Racionaliza. L raiz de 2 sobre 2. E aí, nós temos x em função de L. E por que que isso ajuda a gente? É porque a área desse octógono é igual à área do quadrado, esse quadrado vermelho grande, menos 4 vezes esse triângulo verde. Você concorda comigo? Porque tem 4 triângulos iguais a esse. Tem esse. Tem esse. E tem esse. Tudo bem? Então temos 4 triângulos verdes. Entenderam como é que calcular do octógono? Não é tranquilo, né? Mas não é a coisa mais difícil do mundo, né? Show de bola. Então vamos fazer isso aí. Área desse quadrado.
Área de quadrado é lado vezes lado. O lado desse quadrado mede 2x mais L, certo? Então, vai ficar 2x mais L ao quadrado, isso é a área do quadrado, menos 4 vezes a área do triângulo verde. A área do triângulo verde é base vezes a altura sobre 2. Então, base vezes a altura sobre 2. É só desenvolver isso aí que a gente vai achar a área do octógono, beleza? Bom, continua aqui comigo, então. Isso aqui fica, vamos ver, vamos dar uma simplificada aí o máximo que a gente puder. Isso aqui dá 2. Aí isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro, mais... deixa eu ver se é bom fazer isso. Ah, vai, tá bom. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 2x ao quadrado. 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Mais 4xl mais L ao quadrado. Então, por enquanto, nossa expressão está assim, né? Só que a gente tem que fazer x virar isso aqui. Então, vamos fazer. Isso vai ficar 2 vezes L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais 4 vezes L raiz de 2 sobre 2 vezes L, certo? Substituindo o x e esse x pelo que a gente encontrou aqui em cima. Sim? Apaga. Mais L ao quadrado, tá? Vamos ver como é que isso fica. Isso vai ficar assim. Corta 4 com 2 dá 2. Aí, isso é igual a quanto, professor? Isso é igual a 2 vezes L ao quadrado é L ao quadrado mesmo. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Fica um 4 embaixo, certo? Porque 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 dá 4, morreu. Mais 2 vezes L vezes L, que é L ao quadrado, raiz de 2, mais L ao quadrado. Soma L ao quadrado com L ao quadrado, fica 2L ao quadrado, mais 2L ao quadrado, raiz de 2. Aí você pode colocar o 2L ao quadrado em evidência. Vezes 1 mais raiz de 2. Então, essa é a área de um octógono. Beleza? Show de bola? Bom, dá uma olhada aqui para mim. Então, nós temos aqui a área de polígonos regulares, tá? A área do octógono. A área do octógono é uma área importante, ela é muito esquecida, né? A gente geralmente não sabe, né, como fazer. Como é que a gente faz, professor, para achar a área de um octógono, né? Pois é. Então, a gente está vendo aí, né, uma das formas. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Áreas de polígonos regulares. Beleza. Então, a área do octógono, gente, se você quiser decorar, ótimo, tá? Acho que, não sei se vale a pena decorar, tá? O método é difícil, parece difícil, né? Mas depois que você completa o quadrado, aqui demorou muito porque eu estava explicando passo a passo. Mas quando você já tem um domínio algébrico, né? As coisas ficam mais tranquilas, né? Tudo bem? Então, nós temos então mais alguns polígonos regulares para vermos, ok? Gente, cuidado, tomem muito cuidado. Porque assim, áreas de polígonos regulares. E se fosse um heptágono regular? E se fosse um decágono regular? E se fosse um pentágono regular? Pois é. Porque assim, vamos lá. O que a gente aprendeu de polígono regular? Quadrado, triângulo equilátero, hexágono regular, octógono regular. E o pentágono? E o eneágono? E o decágono? Um decágono, dodecágono, pentadecágono, icoságono? Esses caras. Aí o que eu vou te explicar agora é um método para calcularmos a área de qualquer polígono regular. Qualquer um? Qualquer um. Tá? Desce comigo na tela então, agora é verdade. Então,
Vamos lá. Vou desenhar aqui um círculo. Círculos serão importantes agora, tá? Sem o círculo vai ficar difícil da gente generalizar, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso com um... Deixa eu ver. Eu vou fazer isso com um dodecágono, mas o que eu vou fazer agora funciona para qualquer polígono regular, tá bom? Então, vamos lá. Jesus. Tá, deixa eu fazer outro. Beleza. Então, tem um diâmetro traçado aí. Deixa eu traçar outro, porque eu sou chato. Show, agora tá dividido. E vou traçar outro. Show. Agora eu vou traçar isso aqui, vai parecer que eu tô fazendo um octógono, né? Mas eu não tô não, tá? Eu vou dividir mais uma vez. Vamos lá. Vou dividir agora aqui. 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 E aqui. Então tá dividido aí em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pedaços. Então nós temos aí um hexadecágono, nenhum livro fala isso, seria um polígono de 16 lados, tá? Bom, vamos lá, vamos construir então esse hexadecágono, ou polígono de 16 lados, né? Então vamos lá. Opa, deixa eu fazer direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lados. Muito bem. Posso apagar esse círculo, ele não vai me servir mais. É quase um círculo, né? O polígono de 16 lados. E agora eu vou fazer uma coisa interessante, tá? Eu vou desenhar um círculo tangente a todos os lados deste polígono. Vai prestando atenção aí, ó. Vai tangir aqui, tange aqui, tange aqui, tange aqui, tange aqui. Tá tangendo, tá vendo? Beleza, quase não dá pra ver o círculo, né? Mas tá tangindo, tá? Beleza. Este círculo é o que a gente chama de um incírculo. Sim. Agora que a gente viu isso com um polígono grande, vamos ver isso com um polígono um pouquinho menor? Sim, pode ser um polígono menor, não tem problema não. Olha só, isso é importante, professor? Bastante, bastante importante. Vamos ver o octógono de novo. Aqui nós temos o circuncírculo do octógono. Sim, deixa eu ligar aqui. Pá. 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 Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez. Pronto, então apaga esse círculo, ele não serve mais pra nada. E aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado, só que com o círculo verde, tá? Deixa eu dar uma melhorada aqui que ficou meio torto, né? Tá bom. Bom, vou começar a tentar desenhar o círculo aqui, tá? Não sei se ele vai ficar muito bom não, porque o octógono não ficou muito bom. Mas eu espero que fique.
Tá aí. Então eu estou desenhando, gente, diversos polígonos regulares com os seus respectivos em círculos. Tá bom? Qual o raio desses em círculos? Vamos dizer que o raio do em círculo seja R. Tá bom? Eu vou fazer um negócio agora com octógono, que é o seguinte. Qual é o nome desta medida aqui? Essa medida vermelha aqui. Ora, isso é um raio, né? Então isso aqui mede R. Você concorda com isso? E se eu fizer isso aqui? Isso aqui também é um raio, né? Mede R. E se eu disser que esse lado aqui mede L16? 16 porque é um polígono de 16 lados, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o número de... Tipo, tá multiplicando por 16? Não, não tem nada a ver. Ah, professor, o senhor tá dando só uma notação, né? Isso. Então esse cara aqui seria tipo L8? Exatamente, porque é o lado de um octógono, tá? Professor, o que o senhor pode dizer é o seguinte, que a área desse triângulo, só do triângulo, a área dele é a base vezes a altura sobre 2, certo? A base é L8, a altura é R sobre 2, certo? Ah, professor, então eu também posso achar a área desse cara aqui, não? Pode sim. A área desse cara aqui é a base vezes a altura sobre 2, certo? E aí, cara, olha que maneiro, né? Quantas vezes esse triângulo existe no octógono? Eu tenho 8 triângulos no octógono, certo? Então eu posso dizer que a área desse octógono é 8 vezes L8R sobre 2, certo? Não posso dizer isso? E eu posso dizer também que a área do polígono de 16 lados regulares, né? Polígono regular, é 16 vezes a área desses triângulos aí. Vocês concordam com isso? Só que eu vou escrever isso de outra forma, tá? Eu vou escrever isso assim. 16L16 sobre 2 vezes R. E aqui eu vou escrever assim. 8L8 sobre 2 vezes R. Não tô entendendo por que o senhor tá fazendo isso, não. Tipo, eu tô acompanhando, mas pra que o senhor tá fazendo isso? É por causa disso aqui, ó. Calcula o perímetro desses polígonos. Caraca, o senhor tá tirando os bagulho do nada, professor. Tipo, perímetro, não sei o que lá. Só olha, rapaz, só olha. Confia em mim. Tá bom, perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro desse cara aqui é L16 mais L16 mais... É 16 vezes L16, né, professor? Isso. E qual é o semiperímetro? Ah, semiperímetro é isso aqui dividido por 2, né? Exatamente. Então você concorda que isso aqui é o semiperímetro? Então fica igual aquela fórmula, professor, lá do triângulo, né? PR fica igual. Ah, não acredito que isso vai dar para o outro lado também. Vai dar para o outro lado também, sabe por quê? Porque o perímetro do octógono não vai ser 8L8. É, né? Porque é esse lado mais esse, é tudo igual, né? E são 8 lados, né? Então é L8 mais L8, 8L8. Aí você divide por 2 dos dois lados e você obtém o semiperímetro, que é 8L8 sobre 2. E não é que aparece, professor? Pois é, cara. Isso vai acontecer para qualquer polígono regular. O senhor pode escrever para mim o que isso significa, professor? Que eu, assim, sou meio lerdo, entendeu? Que lerdeza, rapaz. Isso não é lerdeza, não. Você não é cientista, você quer passar matemática, pô. O que eu tô querendo dizer é que qualquer polígono regular
pode ser calculada a sua área, né? A partir dessa expressão aí, onde P é o semiperímetro do polígono regular. E R é o que a gente chamou de in-raio. Aliás, eu não cheguei a dar nome, né? Deixa eu escrever aqui. Raio do incírculo. A gente chama isso aqui de in-raio. Ok? Então sobe aqui comigo para a gente entender o que isso significa. Isso significa que quando você calcula a área de um polígono regular qualquer, esta área pode ser calculada da seguinte forma: semiperímetro do polígono vezes o in-raio deste polígono, tá? Eu também gostaria de dizer uma outra coisa. Desce aqui comigo. Esse raio do incírculo, ele pode receber um outro nome, um pouco mais famoso. Isso aqui a gente pode chamar de apótema. Apótema e raio do incírculo é a mesma coisa, tá? Mas a definição de apótema é um pouquinho diferente, você vai aprender isso depois, tá? Então, lá em polígonos regulares, sobe aqui para mim, lá em polígonos regulares você aprende o seguinte: apótema é a distância do centro do polígono até o ponto médio de um dos lados. Acontece que quando você inscreve um círculo num polígono, este círculo vai tanger o lado do polígono no ponto médio. E como este círculo tem centro no centro do polígono, o apótema coincide com o raio desse círculo. Tudo bem? Todo mundo foi? Tranquilo? Volta para a tela então. Então essas são as áreas dos polígonos regulares, a melhor forma da gente lidar com estas áreas, ok? Vamos lá. Então vamos então para tal da última fórmula de triângulo, né? Ela é bem mais complicada, tá? E é o seguinte. Tá aqui um triângulo, deixa eu desenhar ele com as mesmas cores que eu usei na manhã. Na outra aula. E eu estou querendo calcular a área deste triângulo aqui, tá? Desse triângulo verde aí, isso. Ah, depende do que ele informa pra gente, né, professor? Exato, depende do que é informado, né? Ele vai te informar o seguinte. Ele vai te dar os 3 lados. Ué, então já dá pra fazer, né? Já dá pra fazer, por Heron, né? Não entendi. Então, o que o senhor vai fazer agora? É porque às vezes ele vai te pedir para relacionar a área com este círculo que fica aqui do lado de fora. Estão vendo esse círculo aqui? Esse círculo é o que a gente chama de um eixo em círculo. Pode falar ex em círculo também, não tem problema, tá? Então, o ex em círculo é o círculo que tange os 3 lados de um triângulo, sendo que um deles ele tange mesmo e os outros são só reta suporte, tá? Vocês estão vendo que esse círculo tange aqui e aqui, que são retas suportes dos lados, mas ele também tange aqui, tá? Esse círculo tem um monte de propriedades, ele é o encontro dessa bissetriz e essa, e por acaso a bissetriz desse ângulo também se encontra aqui, isso é bem legal, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer agora. Meu objetivo agora com você eu quero calcular a área deste triângulo em função deste raio aqui, tá? Os raios de um ex em círculo, eles têm nomes bonitinhos, tá? Depende dos vértices do seu triângulo. Se você não estiver entendendo, você vai entender agora. Ó, aqui nós temos os vértices A, B e C.
Como esse círculo está oposto ao vértice A, nós colocamos um A embaixo do R, tá? É convenção, não discute, só faz, tá? Quer dizer, professor, que se aqui fosse o vértice C, eu escreveria RC. Isso. Mas como é o vértice A, se escreve RA. Isso, exatamente. Ah, legal. E daí, professor? E daí que agora a gente já está em condições de começar. Sim? Bom. Primeira coisa que eu vou fazer é... Opa. É baixar uma altura aqui. Sim, esse é ponto de tangência, então com certeza vale 90 graus. Aqui também com certeza vale 90 graus. E aqui com certeza também vale 90 graus. Tá? Certo. Deixa eu ver aqui qual que vai ser a... eu vou fazer assim. Acho que vocês vão entender. Olha só. Eu já estou fazendo aqui, né? Eu deveria fazer uma figura do lado para poder fazer esses cálculos. Deixa eu desenhar essa mesma figura aqui do lado, só para a gente não perder a figura original, sim? Então aqui, 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 meu interesse é calcular a área deste triângulo. Aqui nós temos o ex em círculo. Sim? Deixa eu tentar melhorar um pouquinho esse círculo. Pra cá, pronto. Show. Isso aqui mede A, isso aqui mede B, isso aqui mede C. Bom, eu vou começar a fazer alguns traçados aí. Eu quero que você preste atenção, porque alguns desses traçados eles são meio loucos, tá? Primeiro eu vou baixar um raio aqui no ponto de tangência. Agora eu vou traçar aqui no ponto de tangência também. E finalmente um terceiro raio no ponto de tangência. Pronto, temos aí. Então, todos esses caras aqui medem RA, RA e RA. Aí eu vou desenhar um triângulo, tá? Vai ser esse triângulo aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu só pensar aqui como é que a gente vai fazer isso. Pode ser. Olha, não é que foi de primeira. Muito bem. Bom, gente, eu quero que vocês concordem comigo que formou um triângulo aqui. Deixa eu pintar ele de laranja. Esse triângulo laranja, você conhece a base dele e você conhece a altura dele. A base dele é B e a altura dele é RA. Então, a área dele é base vezes a altura, sobre 2. Vocês concordam com isso? Beleza. Agora, olha para esse triângulo verde aqui. Deixa eu rachurar ele aqui. Este triângulo verde, por sua vez, tem base C, altura RA, tudo isso dividido por 2. Certo? Vocês concordam que a altura RA faz 90 graus com o lado oposto? Sim? E, finalmente, quero que vocês olhem para esse triângulo preto que eu vou desenhar aqui, tá? Esse triângulo aqui, ó. Sim? Vou rachurar ele aqui. Este triângulo preto, ele tem... Que base, professor? Ele tem base A, certo?
E a altura dele? É RA. Sim? Então, a base dele é A. E a altura é RA sobre 2. Bom, até aí, beleza? Aí, eu quero que vocês façam uma continha para mim. Eu quero que vocês peguem a área do triângulo laranja, somem com a área do triângulo verde e subtraiam a área do triângulo preto. Vocês podem fazer isso? Soma e subtrai a área do triângulo preto. Vocês conseguem ver o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, eu vou encontrar a área que eu procuro, que é essa aqui. Sim? Vai aparecer o triângulo laranja, vai acompanhando lá, ó, vai aparecer o triângulo laranja. Aí eu vou somar com o triângulo verde. E aí quando eu tirar esse triângulo preto, vai sobrar só isso aqui, que é o triângulo verde, tá? Então vamos fazer essa conta aí, tá? Eu vou continuar essa conta aqui, então vamos lá. A área do triângulo laranja, BRA sobre 2. A área do triângulo verde, CRA sobre 2. E a área do triângulo preto, ARA sobre 2. Sim? Tudo o mesmo denominador. Isso fica BRA mais CRA menos ARA sobre 2. Coloca RA em evidência, isso vai ficar assim. B mais C menos A sobre 2 vezes RA. Aí, você pode fazer assim, ó. Olha, isso aqui é um truque famoso, tá? É assim. Ao invés de B mais C, você escreve A mais B mais C e diminui 2A. Por quê? Deixa eu só escrever aqui para poder explicar o porquê. Eu quero que essas duas coisas sejam iguais. Aí, algebricamente, é igual porque A menos 2A dá exatamente menos A. E o B mais C já estavam aqui. Então, essas expressões são realmente iguais, tá? Aí você consegue dividir o 2 em cima e embaixo. Isso fica assim. A mais B mais C sobre 2 menos 2A sobre 2 vezes RA. Isso aqui é semiperímetro. Corta 2 com 2 e você obtém a fórmula. Área é igual a semiperímetro menos A vezes RA. Ok? Então, sobe aqui comigo. Sobe aqui comigo. Então, nós temos, então, a área de um triângulo dado o raio do seu ex em círculo, tá? Isso é raro de cair, tá? Mas já estou passando para você, caso alguém venha a fazer essa maldade contigo, tá bom? Relações entre áreas, gente. Vamos lá, olha só. Como é que funciona essa história? Primeiro, vamos falar de relações dimensionais. Relação dimensional, professor? Exatamente. Relações dimensionais, gente, deixa eu escrever um pouquinho maior, né? Eu estou escrevendo bem pequenininho, deixa eu escrever maior, para a galera que não está com a qualidade muito boa da transmissão, mas que fique, meu Deus, mas que fique claro, gente, que a qualidade da transmissão é você que escolhe aí, tá? Vai lá na sua rodinha dentada da tela do seu vídeo,
e escolha qual é a qualidade que você prefere transmitir. Quanto mais qualidade você exigir, mais será exigido da sua banda de internet, tá bom? Aí você vai adaptando de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade, tá bom? Show de bola? Beleza. Então, relações dimensionais. Vamos começar? O que é isso, gente? Relações dimensionais tem a ver com um assunto chamado homotetia. Deixa eu dar uma explicada rápida no que é homotetia. Ou não no que é, mas para que serve, tá? Eu vou construir um triângulo aqui e logo em seguida eu vou construir um triângulo semelhante a esse, só que menorzinho, tá bom? Ver se eu consigo fazer com que fiquem semelhantes. Acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais para cá. Pronto. Esses triângulos, eles são semelhantes. Tudo bem? Quando dois triângulos são semelhantes, ou não só triângulos, mas figuras quaisquer, segmentos... Dá uma olhada aqui. Figuras serão ditas homotéticas quando a construção que você fez em uma teve a mesma regra de construção que em outra semelhante àquela, tá? Então deixa eu te mostrar aqui. Dá uma olhada. Olha só. Por exemplo, eu vou criar aqui um método de construção de um segmento. Presta atenção, ó. Primeiro eu vou dividir esse cara aqui em 3 partes. Agora eu vou dividir esse cara aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou pegar essa parte daqui de baixo, essa parte daqui de cima e vou ligar. Tá vendo esse segmento roxo aí? Beleza. Agora olha como é que eu vou construir o segmento roxo aqui. Vou cortar em 3 partes. Vou cortar em 4 partes. E aí vou ligar esse cara até aqui. Liguei. Esses segmentos são homotéticos, tá? Então, A, B, A', B'. Então, AB é homotético A', B'. Por quê? Dá uma subida aqui para poder olhar para você falando. É porque a construção do segmento AB teve igual regra de construção que o segmento A', B'. Eu cortei 2 carinhas, aí peguei esse. Aí aqui eu cortei 4 carinhas e liguei aqui. Eu fiz isso em um triângulo e em outro, tá? Professor, isso funciona para qualquer triângulo? Não. Não é para qualquer triângulo? Não, não é para qualquer triângulo. É só triângulos semelhantes. Polígonos semelhantes, tá? Não precisa ser triângulo, não. Vamos ver mais um exemplo de homotetia. Segue aqui comigo. Tem pra tela. Deixa eu te mostrar mais um exemplo de homotetia, tá bom? Vou construir um polígono estranho, tá? Sei lá, um polígono meio escroto, assim. Tipo, tem aqui uma reta. Aí aqui eu vou descer. Aí, pá, pá, pá. Pronto, isso é um, 2, 3, 4, 5. Isso é um hexágono, tá? Incrivelmente, isso é um hexágono côncavo. Ele não é um polígono convexo, certo? Beleza. E aí, vou construir um outro polígono semelhante a esse. Tá? São semelhantes. Finge que são semelhantes. Vou construir um triângulo aí dentro. Esse triângulo vai ser construído assim, ó. Eu vou ligar esses 2 caras aqui. E aí vou unir esse cara aqui. Tá, então construir um triângulo. Vou chamar esse triângulo de A, B, C. Aí vou construir um triângulo aqui também. Tá? Construir um triângulo e pá. Vou chamar isso aqui de A', B', C'. Show!
que a gente pode dizer sobre esses triângulos? Eles foram construídos da mesma forma, certo? Você concorda que eles foram construídos da mesma forma? Eu liguei exatamente os mesmos triângulos. Então, eu posso dizer que o triângulo ABC é homotético ao triângulo A'B', C'. Tá bom? Então, isso que significa homotetia. E o que isso tem a ver com áreas? É assim, ó. Presta atenção. Isso aqui essa é a nossa primeira conclusão. É a relação dimensional entre áreas, tá? Lembrando que eu vou precisar desta mesma notação quando eu for falar de volume, sim? Show! Então, vamos lá. Suponha que eu vou usar o triângulo, mas não precisa ser triângulo, tá? Como eu já te expliquei. Suponha que você tenha duas formas planas semelhantes. Então tá aqui. E aí eu vou criar um segmento homotético aos dois, tá? Então pronto, tá aqui um segmento. Eu vou construir mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Suponha que este segmento seja homotético a esse. Ou seja, teve a mesma regra de construção, tá? Suponha que esse aqui meça x e esse aqui meça kx, tá? Então, houve uma multiplicação, vou colocar ao contrário. Aqui mede x e aqui mede kx. Então, o que isso está me dizendo é o seguinte. Houve deste segmento para este uma multiplicação por k. Esta multiplicação foi uma multiplicação unidimensional. Por que é unidimensional? Porque quando eu vou medir isso aqui, eu meço em centímetros. Eu não meço em centímetros quadrados, nem em centímetros cúbicos. Se eu te perguntar quanto isso aqui mede, a resposta é, sei lá, 15 centímetros. Por isso que é unidimensional, porque você não precisa colocar quadrado no meio, tá? Agora, suponha que eu queira calcular a área desses caras. Tá? Então, quero calcular as áreas. Se a área desse cara aqui for A, certeza que a área desse cara aqui é K ao quadrado vezes A. Vamos ver uma aplicação direta disso, porque isso exige um exemplo, né? É meio estranho, né? Bom, vamos lá. Observe a figura abaixo. Exercício. Observe a figura abaixo. Aí eu vou desenhar uma figura. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer assim, ó. Aí vou construir uma paralela aqui. Aí para não ter que escrever que é paralela, eu já vou colocar ângulos iguais aqui, tá bom? Então, esse ângulo é igual a esse. Show. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse cara aqui em 8 partes. Tá bom? E deixa eu ver, acho que eu vou dividir aqui também. Pronto, dividi tudo em 8 partes, tá? E aqui eu vou dividir, deixa eu ver, em 2 partes. Aí aqui eu também vou dividir em 2 partes. Pronto, então aí nós temos um monte de divisões, tá? Esse cara aqui mede x, 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 x. Esse cara aqui mede y, y. Esse cara aqui mede z, z. Pronto, então aí nós temos 2 triângulos, tá? Exatamente com essas divisões.
Aí eu vou fazer assim. Deixa eu só ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá. Eu vou pegar o terceiro ponto, né? Nós temos 1, 2, 3. Eu vou pegar o terceiro ponto e eu vou ligar com esse cara aqui. E eu vou dizer para você que isso aqui mede 16 centímetros. Certo. 3, 6. Ok. Deixa eu só pensar aqui para dar certinho, para não ficar a conta feia. 2, 4, 6, 8. Terceiro não, terceiro fica ruim. É melhor pegar o segundo ponto também. Sim. Acho que fica melhor. Tá. Então, 1, 2, 3, 4. 1. De 12. Beleza. E aí ele pega esse ponto aqui e liga a esse vértice aqui, a esse ponto aqui, tá? Aí ele diz para você que isso aqui embaixo mede 6 centímetros, pronto. E ele diz que isso aqui em cima mede 18 centímetros. E aí ele fala assim, ele dá o nome para os vértices, A, B, C, D, E. Se a área de triângulo ABE vale 20 centímetros quadrados, calcule a área de BCDE. Dei uma complicada aqui de propósito, tá? Bom, se eu desenhar, você consegue ver dois triângulos nessa figura? Dois triângulos vermelhos. Eu quero que você dê uma olhada nesses dois triângulos vermelhos para mim, só que eu quero que você desenhe eles separados, tá? Então, deixa eu desenhar eles separados aqui. Um tá assim, e o outro é maiorzão, né? Ele tá mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Segundo os x's e y's que eu fiz, isso aqui está dividido em quantos pedaços? Está dividido em 8, né? Isso aqui mede x, 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 x. Tá? Aí aqui está dividido em mais 4 pedaços, né? Então, além desses caras aqui, que já estão divididos em 8, deixa eu colocar aqui. Pá, 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 pá. Tem mais 1, 2, 3 pedacinhos aqui. Então, cada pedacinho desse aqui mede x. Isso no triângulo grande, certo? Deixa eu ver se está certo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso. 2, 4, 6, 8. Show. Tudo bem. Aí esse cara aqui está dividido em 2. Esse cara aqui está dividido em 2. Aqui é y. Aqui é y. Aqui é z. Aqui é z. Aí é feita a seguinte conexão. Nesse triângulo pequeno, ele pega o segundo ponto e liga até aqui. E nesse triângulo grande, ele pega o terceiro ponto e liga até aqui. Galera, esses segmentos, eles são homotéticos. Vou mostrar para vocês o porquê. Vocês concordam que, de acordo com o que foi feito, é como se ele tivesse e pego esse triângulo dividido, na verdade, só em 4 partes? Aqui embaixo também, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, o que eu fiz aqui em cima? Peguei a primeira parte e liguei a metade do lado oposto. Peguei a primeira parte e liguei a metade do lado oposto. Então,
essas medidas, esses segmentos, são homotéticos. Então, entre esses dois caras existe homotetia. Por quê? Porque a construção foi a mesma. Eu peguei o primeiro quarto e aqui eu peguei o primeiro quarto. Liguei a metade do lado oposto, liguei a metade do lado oposto. Tá bom? Show. Então isso é homotetia. E aí ele disse pra gente que isso aqui mede 6. E ele disse pra gente que isso aqui mede 18. Aí ele disse também que a área do triângulo ABE, a área desse triângulo aqui, essa área é de 20 centímetros quadrados. Quero saber quanto mede essa área. Sim? Quanto será que mede esta área? Bom, galera, o que você... Opa! O que você pode me dizer... Ah, Jesus. O que você pode me dizer sobre as medidas desses segmentos? Bom, daqui para cá houve uma multiplicação por 3, certo? Vocês concordam com isso? Aqui media 6. Agora mede 18. Então, o 6 foi multiplicado por 3. Qual foi a regra que eu te disse? Que se um segmento homotético é multiplicado por algo, a área é multiplicada por aquele mesmo algo, só que ao quadrado. Isso dá 180 centímetros quadrados. Sim? Essa é a resposta, professor? Ainda não, mas você entendeu que a área desse triângulo é 9 vezes a área desse? Porque esse segmento é 3 vezes a área desse, que é a medida daquele, tá? Então, como multiplicou por 3, a área multiplica por 3 ao quadrado, virando 9, tá? Isso me diz, então, que a área desse triângulo aqui, que eu estou pintando agora, aqui do lado, ó, esse triângulo aqui tem área 20. Esse triângulo roxo aqui tem área 160. Se o pequeno tem área 20 e o grande tem área 160, é porque esse quadrilátero aqui tem área 160, aliás, 180, perdão. 180 menos 20, que dá 160 centímetros quadrados. Tá bom? Então essas são as relações entre áreas dimensionais, beleza? Sobe aqui comigo. Tudo tranquilo, gente? Tá todo mundo conseguindo entender? Isso é um assunto novo também, né? Difícil da mesma forma, certo? Talvez, assim, você tenha voado um pouco, né? Por causa do fato de ser novo. Mas eu espero que você tenha entendido já, a essa altura do campeonato, que tudo isso só acontece porque você fica olhando para o assunto e falando, caraca, isso é muito novo, isso é muito louco, porque, caraca, eu nunca vou aprender isso, quando na verdade não é nada disso, né? Você só tá vendo uma coisa nova e aí acaba acontecendo que você olha e fala, não rolou. Mas na verdade você entendeu, sim? 2 segmentos homotéticos, se um deles é o outro multiplicado por K, então a área de um é o outro multiplicado por K ao quadrado, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, beleza? Show de bola? Então desce aqui. Então essa é a primeira relação entre áreas, é a relação entre dimensões. E agora a gente vai fazer... Eu estou escrevendo de azul? Isso. As relações geométricas, que são um pouco mais fáceis, tá? A relação que a gente vai fazer agora vai ser quase que exclusivamente para triângulos,
tá? Quase não, ela é exclusiva para triângulos. Vamos dar uma olhada, deixa eu botar de preto. Vamos dar uma olhada como é que é essa relação, tá? É assim, ó. Considera esse triângulo aí, tá bom? Tô considerando, professor. Agora, divide esse triângulo em outros dois. Pronto, então agora eu tenho dois triângulos, sim? Esse triângulo aqui, eu vou dizer que a base dele mede A. E esse triângulo aqui, eu vou dizer que a base dele mede B. Tá? Todos concordam que a altura desses dois triângulos é a mesma. Eles têm a mesma altura H em relação a esse horizonte nosso aí. Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Já que a gente sabe disso, vamos calcular a área desse triângulo abóbora aí. Esta área é A vezes H sobre 2. E esta área aqui ela é B vezes H sobre 2, certo? Tudo bem? Vamos dar nome para essas áreas. Eu vou chamar essa área aqui de A2 e eu vou chamar essa área aqui de A1. Aí, eu quero que você faça a seguinte divisão. Eu quero que você pegue A1 e divida por A2. Quando você fizer isso, você vai ficar assim, ó. A1 é A vezes H sobre 2. E A2 é B vezes H sobre 2. Aí você corta H sobre 2 com H sobre 2. Isso vira simplesmente A sobre B. A gente conclui com isso, então, que uma área está para a outra, assim como suas bases estão uma para com a outra. Isso acontece quando dois triângulos conservam a mesma altura. Conservou a mesma altura, esta expressão é verdadeira. Sim? Vamos ver uma aplicação disso. Sim? Galera, essa eu vou fazer primeiro um exercício fácil, tá? Depois a gente faz um mais complicado durante a resolução de questões, tá? Então vamos lá. Suponha que esse triângulo ABC, triângulo ABC, tem área de 48 centímetros quadrados. Calcule a área de triângulo ABD, que eu ainda vou desenhar. Sabendo que AC é igual a, deixa eu ver, 12 metros e AD é igual a 4. Show. Aí a figura é assim, ó. AD é 4. Mais ou menos por aqui. Isso aqui é o ponto D. Tá aí. Ele quer saber a área desse triângulo aqui. Tá? Bom, vamos chamar essa área aí de A1, que nem a gente fez ali do lado. E vamos chamar a área desse outro triângulo aqui de A2. O que a gente sabe? A gente sabe que AC é 12 e AD é 4.
Então, DC é 8, certo? Visto que, aliás, DC é 8, visto que AC é igual a 12, certo? Então, você pode me dizer que A1 está para 2, assim como 4 está para 8. Correto? Simplifica, isso fica 1 meio multiplica cruzado, A2 é o dobro de A1. Então, achei que a área 2 é o dobro da área 1. Só que A1 mais A2 dá 48, certo? Porque o triângulo ABC tem área 48. Se o triângulo ABC tem área 48 e a soma de A1 mais A2 dá 48 e A2 é 2A1, então eu posso substituir A2 por 2A1, que dá 48. 3A1 é igual a 48. A1 é igual a 16 centímetros quadrados. É a área da BD. Se um é 16, o outro só pode ser 32. Tá? Show de bola? É o dobro e é o que falta para 48. Então, essa é a relação entre áreas. Nós vamos ver isso com bastante exemplos, né? Nos exercícios. Sim. E vamos para a última parte. Relação pitagórica entre áreas. Tá? Isso aqui é bem direto, tá? Eu já vi sendo usado uma vez e foi um teorema útil, tá? Então, segue comigo aí. Considera um triângulo retângulo. Triângulo retângulo qualquer. Só tem que ser retângulo, tá? Senão não tem relação pitagórica, né? Show. Agora, imagina que você constrói em cima deste triângulo um polígono qualquer. Deixa eu desenhar aqui um polígono qualquer. Opa. Um polígono qualquer. Tipo assim. E aí, em cima dos outros lados, você constrói polígonos semelhantes àquele primeiro, tá? Eu estou desenhando aqui um polígono que é um quadrilátero, mas podia ser um pentágono, podia ser uma forma circular. O que importa é que seja semelhante, sim? Então, esses caras que eu estou pintando aqui, eles são todos semelhantes, sim? E aí vou construir mais um aqui. Então, novamente, imagina que esses caras são todos semelhantes. E imagina que essa área aqui é A1, essa área aqui é A2, essa área aqui é A3. Então, se os polígonos ou as formas geométricas são semelhantes, então a área 1 é igual a área 2 mais a área 3. Aplicação direta disso. Vou botar aqui do lado. Olha isso aqui, ó. É dado um triângulo retângulo. Aqui tem um semicírculo. Aqui tem um semicírculo também. E aqui tem um semicírculo também. Imagina que esse cara aqui tem área 8 centímetros quadrados e esse cara aqui tem área 4 centímetros quadrados. Ele pede essa área aqui, sabendo que o triângulo é retângulo. E aí é o seguinte, gente, semicírculos são sempre semelhantes, tá? Anota isso aí. 2 semicírculos são sempre semelhantes. Quanto é que vai valer essa área? De acordo com o teorema que a gente acabou de ver, 4 mais 8
12 centímetros quadrados. E morreu a questão.